Fala, fiel, beleza? Nesse sábado tivemos os dois derbys, né, do feminino e do masculino, e os resultados não foram bons para o nosso time. Mas vamos lá que eu vou te contar a história do primeiro derby do dia, às 11 da manhã. As Brabas enfrentaram na Fazendinha a equipe feminina do Palmeiras. Então bora lá que eu vou te explicar certinho o que aconteceu nesse jogo e por que as Brabas saíram derrotadas pelo placar de 2-1. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Corinthians entrou escalado novamente com 3 zagueiras. Dessa vez, Thaís Regina, Thaís Ferreira e a Marisa. Marisa pela esquerda dessa vez. A Thaís Regina mais centralizada e a Thaís Ferreira caindo mais pelo lado direito. Pelas alas foram escolhidas a Gi Fernandes pela ala direita e a Tamires, mãe da Fiel, pela ala esquerda. Pelo meio de campo foi composto por Yaya, Gabi Zanotti e um pouco mais na frente, Vicky Albuquerque. Lá pelo ataque, Andressa Alves e Jaqueline. Jaqueline caindo um pouco mais ali pela esquerda, ali pelo lado da Tamires, mas também transitando muito bem, ali flutuando muito bem entre as duas alas. Já a Andressa Alves com bastante movimentação pelo meio de campo, muitas vezes trocava de posição, quem ia à frente era a Vicky Albuquerque. E assim, o jogo começou quase que tranquilo para o Corinthians. Mas o Corinthians começou tentando trocar passes, parecia que vinha um time um pouco mais organizado por parte tática. Aquelas críticas que a gente fazia anteriormente, o meio-campo, principalmente na saída de bola, o meio-campo estava conseguindo sustentar, principalmente com a Gabi Zanotti vindo baixar um pouquinho para receber essa bola do pé da zagueira, para fazer principalmente essa saída de bola com mais qualidade. Já a Yaya também, um pouco mais participativa, o meio-campo com um pouquinho mais de intensidade, principalmente por parte da Andressa Alves, por parte da marcação, sendo um pouquinho mais forte, um jogo um pouquinho mais pegado. Porém, ali em alguns escanteios, o Palmeiras encontrou algumas bolas ali, a Nicole fez boas defesas nesse início de partida, mas principalmente com bolas de fora da área. O Corinthians, com as 3 zagueiras, conseguiu anular muito bem o trio de ataque do Palmeiras. Então não se viu muito a Amanda Gutierrez pegando na bola no primeiro tempo. A Tainá Maranhão, que é uma jogadora que vai para cima, tem um bom 1 contra 1. E a Aureli Rincon, que normalmente organiza ali a parte ofensiva do Palmeiras, não conseguiram fazer muita coisa nesse primeiro tempo. Já por parte do Corinthians, o Corinthians também não conseguiu criar chances contundentes, mas criou ali em passe por passe, criou pelo menos 3 chances grandes, chances claras de gol. 2 com a Andressa Alves e uma com a Vicky Albuquerque, que as finalizações que foram um pouco imprecisas. Então chegamos ali na goleira, mas acabou que as finalizações foram para fora do gol, a goleira conseguiu pegar. Teve até uma cabeçada da Gabi Zanotti num cruzamento que a Natasha pegou ali em cima da linha. Teve um princípio de briga ali, de empurra, mas logo foi apartado. Mas as grandes chances do Corinthians, e foram por parte do Corinthians mesmo. O Palmeiras achava algumas bolas, tentava retomar a bola, principalmente no meio de campo. O meio de campo do Palmeiras muito físico, né? Principalmente com Brena e Ingrid, né? Fazendo essa marcação, pressão nas jogadoras, principalmente nas jogadoras mais habilidosas do Corinthians, na Vicky Albuquerque, tem um passe muito bom, na Gabi Zanotti também, que vinha baixando bastante, mas ela que também não tem mais aquela intensidade toda, mas é uma jogadora muito inteligente, vinha baixar um pouco para fazer essa saída de bola com mais qualidade. O Corinthians iniciava uma partida ali que parecia progredir um pouco com as críticas que a gente vinha fazendo, com saída de bola, com qualidade no passe, com criação de jogadas, sem se afobar muito. Então, tendo mais intensidade, principalmente para participar do jogo, para competir, né? Como os técnicos gostam de falar, que é um time que é competitivo, né? E competir na bola, realmente. Então, é aquela jogadora que o time, quando você vê que ele tá intenso, o time tá competindo por cada bola, o Corinthians mostrava que talvez isso tenha evoluído um pouco
mas nessa data FIFA aí tenha sido feito um treinamento mais intensivo com essa parte. Aí já no segundo tempo o Corinthians faz uma mudança já, o Lucas Piscinato saca a Gi Fernandes, que tinha cartão amarelo, e traz a Duda Sampaio para o meio campo, baixa um pouco a Jaqueline pelo lado direito para fazer ali a ala, como o Corinthians jogava com 3 zagueiras, traz a Duda Sampaio para organizar esse meio de campo, onde o Corinthians estava perdendo principalmente no físico, mas muitas vezes perdia também no número de jogadoras. Muitas vezes ficava apenas a Yaya e a Gabi Zanotti ali pelo meio do campo e perdiam em quantidade, porque aí o que acontece? A Laís Estevam do Palmeiras baixava muito e fazia ali um trio, envolvia as duas apenas jogadoras do Corinthians no meio campo, o que acabava que aquelas bolas divididas sobrassem apenas para o Palmeiras. Então ele traz mais uma jogadora para o meio, a Duda Sampaio, e melhora o meio de campo do Corinthians. O Palmeiras no início, bem no início, nos primeiros minutos do segundo tempo, consegue algumas boas jogadas ali pelo meio, mas a Duda Sampaio traz muito essa qualidade, principalmente no passe. Então na saída de bola ela baixava um pouco, então a Gabi Zanotti podia ficar um pouco mais à frente ali para fazer mais sem fazer tanto essa saída de bola, sem ter que ir e voltar, né? Ela que já não é tão intensa quanto a Duda Sampaio, principalmente nesse quesito de físico, né? Mas ela que tem uma inteligência muito boa nesse último terço do campo. Então a Duda Sampaio melhorou principalmente a qualidade do passe, a qualidade do meio campo do Corinthians, trouxe um pouco mais essa quantidade de gente no meio campo, e o Corinthians principalmente achou gol, né? Principalmente o Corinthians construiu, maturou e finalizou melhor. Uma finalização onde a Tamires aparece, uma das primeiras vezes que a Tamires aparece cruzando a bola. Ela que a gente sabe que tem um ponto forte, que é o cruzamento. Então ela cruza essa bola na cabeça, bem na medida, para Andressa Alves, que tá ali na frente, que ela é uma boa finalizadora, né? Então ela só empurra para dentro do gol. 1-0 pro Corinthians logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Porém, a Camila Orlando, treinadora do Palmeiras, é uma treinadora inteligente. Ela viu que o Corinthians estava majoritariamente pegando todas as bolas no meio campo e ela estava perdendo o meio campo, e o seu trio de ataque não conseguia jogar. Ela saca duas das atacantes, né, desse trio ali, o mais ofensivo da última linha do Palmeiras, e traz a Diane e traz também uma jogadora um pouco mais aguda também para não perder tanta ofensividade. Mas deixa apenas duas ali, deixa apenas a Spinales e a Amanda Gutierrez, saca a Tainá Maranhão e saca a Yoreli Rincon, que não estavam tendo lá grande brilho nesse jogo, não estavam conseguindo fazer as suas maiores características. Então ela saca as duas, traz a Diane para traz normalmente igualar o meio campo com o Corinthians, e traz também a Spinales para continuar sendo agudo no último terço do campo ali. Então o que acontece? O Corinthians novamente perde o meio campo, porque aí a Gabi Zanotti e a Vicky Albuquerque um pouco mais à frente, a Andressa Alves também um pouco mais à frente, a Jaqueline um pouco mais à frente. Então nós tínhamos 4 jogadoras à frente e novamente só 2 jogadoras atrás. Então no meio campo, aliás, e elas novamente tiveram Ingrid, Brena e agora a Diane no meio campo. 3 jogadoras muito inteligentes no passe e na marcação. A Brena e a Diane um pouquinho mais à frente, com mais liberdade para a criação de jogadas. Então o Corinthians novamente é engolido no meio campo pela equipe do Palmeiras. Acaba perdendo principalmente. Tenta fazer ali um ímpeto de um segundo gol ali, mas acaba gerando muitos contra-ataques, principalmente ali naquele corredor esquerdo, que lembra que eu falei que ele tirou a Gi Fernandes, que era uma lateral, e baixou a Jaqueline, só que a Jaqueline é uma atacante. Então ela tem características de atacante. E por mais que você esteja jogando ela como ala, ela tem características de atacante. Ela tem um contra um, tem a velocidade. Então o Corinthians, com aquele ímpeto um pouco defasado de organização, então o Corinthians ia com ímpeto pra frente, só que aí o Palmeiras retomava a bola na defesa e conseguia muito bem conectar ali as costas, principalmente as costas de Andressa Alves, as costas da Jaqueline, as costas da Vicky Albuquerque e as costas da Gabi Zanotti.
elas não conseguiam marcar e apenas ali ficava a Yaya e a Duda Sampaio. A Yaya que acabou saindo depois, sentindo dores, e a entrada da Dayana Rodrigues, né, que é uma jogadora um pouco mais de marcação também, mas as duas apenas não conseguiam segurar, principalmente o trio de meio campo do Palmeiras. Com esse trio de meio campo do Palmeiras e um corredor direito aberto, acabou que o Corinthians se deixou fazer muitos 1 contra 1 com as zagueiras. E o que acabou acontecendo foram muitas faltas das zagueiras, acabou a Thaís Regina amarelada, acabou a Thaís Ferreira amarelada, porque a Amanda Gutierrez acabava caindo pela direita, as costas ali num corredor que ela tinha para jogar, porque a Jaqueline se afastava muito dessa linha do meio campo. Ela ia muito mais à frente e ela, já cansada fisicamente, não conseguia retornar para a marcação. O Palmeiras, ainda com ímpeto ofensivo, ainda com muito físico, muito fôlego, conseguiu, isso também mérito da Camila Orlando, conseguiu ali gerenciar essa partida no físico para não perder no final também para o Corinthians. Então foi nessas bolas paradas, principalmente, nessas jogadas de bola parada, de faltas, porque assim, o Corinthians conseguia parar no 1 contra 1 somente nas faltas. As jogadoras estavam com muito mais fôlego, estavam com muito mais físico e o meio campo muito aberto. E o Corinthians se via muito no 1 contra 1, as zagueiras no 1 contra 1 contra as meio-campistas e contra as atacantes do Palmeiras. E o único resultado era falta. Acabou que o Corinthians fez muitas faltas. Então, o Palmeiras acha o seu gol, principalmente em faltas, e também ali, né, o primeiro gol foi numa cabeçada, ali numa segunda bola, né, aliás, que ninguém estava marcando, foi uma segunda bola, então não foi aquela falta direta, batida, foi numa segunda bola que a jogadora do Palmeiras acha o gol. Já no segundo gol, já no finalzinho da partida, Corinthians novamente, uma falta na Amanda Gutierrez ali pela direita. E ali pela direita, a Thaís Regina e a Thaís Ferreira foram amareladas com faltas na Amanda Gutierrez. Então, assim, o Corinthians tinha que prestar atenção com essas faltas, principalmente prestar atenção em ver que as zagueiras estavam indo mano a mano, mina a mina, com a atacante, que era uma só. Só que a Amanda Gutierrez tem muita mobilidade. Ela vai circular ali pelo último terço do campo, fazendo principalmente com que as zagueiras fiquem mano a mano com ela. Então, essa preocupação que o Corinthians tinha que ter de não deixar. Então, baixasse a Dayana Rodrigues para fazer uma marcação na Amanda Gutierrez e não deixasse que ela ficasse no 1 contra 1. Então, ali ela consegue cavar 2 faltas, quase que no mesmo local do campo. Ela bate uma falta, a Nicole faz uma defesa ali. E na segunda falta ali, a Andressinha, que entrou no segundo tempo também, a Andressinha bate muito bem ali na bola. A bola passa por cima da cabeça da Johnson, que era a jogadora mais alta da barreira, e acaba dentro do gol. O Corinthians, assim, faltava apenas 30 segundos para acabar a partida. O Corinthians, assim, sai derrotado de virada, né, em casa, que é um resultado muito ruim e que precisa doer no elenco e na comissão técnica do Corinthians. Não tem como. Não tem como achar frustrante que o Corinthians não tenha ganhado. Não tem como achar normal que a torcida faça protestos. Você tem que achar que é uma coisa que é realmente anormal, que o Corinthians não pode sofrer dessa maneira. O Corinthians não pode ter tão pouca variação tática, ter tão pouca variação de saída de bola assim. Que é uma variação que, assim, em raros momentos você vê uma triangulação, em raros momentos você vê as meio-campistas participando do jogo. Me parece que o time é apenas um apanhado de jogadoras muito boas individualmente, mas que em grupo elas não funcionam. O Corinthians precisa de um time. Tem muitas jogadoras tecnicamente muito boas, mas no futebol feminino você não pode depender só de técnica individual. Você precisa de organização tática, você precisa de organização no grupo. Então o Corinthians pecou muito nessa partida em organização ofensiva para gerar mais gols e gerar principalmente mais situações em que suas jogadoras mais técnicas participam da partida.
Ontem a gente viu muito pouco de Tamires, a gente viu muito pouco de Vicky Albuquerque, muito pouco de Duda Sampaio quando entrou, e a gente viu infelizmente muito da Nicole. A Nicole muitas vezes, não só a Nicole, mas as goleiras do Corinthians muitas vezes nem eram exigidas em jogos, agora estão sendo exigidas, estão correspondendo em alguns jogos sim, em alguns momentos, mas elas não podem pegar todas as bolas. Não são todas que elas vão pegar. Então o Corinthians precisa de organização defensiva para não tomar mais essas bolas, principalmente que cheguem na goleira, e organização ofensiva para fazer com que essas jogadoras mais técnicas participem da partida mais vezes. Então o Corinthians precisa parar de pecar nas mesmas situações. E isso a comissão técnica tem que ver. E a torcida está realmente certíssima em protestar contra, porque a gente vem vendo os mesmos erros acontecendo em todos os jogos. Dito isso, a gente não deixa de acompanhar o Corinthians, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, @Rádio Coringão em todas as redes sociais. Tem muito conteúdo para vocês. Tem ali entrevistas com Gabi Zanotti e Lucas Piscinato, vão lá ver no nosso canal do YouTube. É isso. Vamos embora para a próxima e vai Corinthians!